Saudações, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu não sei nem se eu vou colocar esse vídeo aqui na comunidade lá do Facebook. Talvez eu coloque, mas aí eu vou deixar bem claro que é um off-topic, porque a gente não vai falar sobre BDO em si. Bom, até vai, porque eu vou falar muito sobre esse vídeo que é referência. Mas eu vim aqui contar algumas coisas sobre mim que talvez vocês não saibam, talvez vocês se interessem ou não. E eu fiz uma colinha aqui só para dar minha linha de raciocínio. Basicamente a gente vai falar sobre o vídeo do podcast do Zeus, do Xuxa e do Tommy Shot, especificamente numa parte do 7º ao 19º minuto. E eu gostaria muito que vocês assistissem esse trecho para depois escutarem aqui o que eu tenho para falar. Que vai ser muito sobre esse pedaço e sobre um profundo desconforto que eu andei sentindo. Eu quero que vocês tenham uma ideia. Tipo, em 2010 eu estava no Japão, um Japão que estava sofrendo as consequências da crise de 2008. Eu tinha uma empregabilidade boa, mas a tendência era só ladeira abaixo. Foi uma decisão muito difícil abandonar um país que eu amava, que era minha casa. Durante todo o tempo que eu morei no Japão, eu não tinha plano nenhum de voltar para o Brasil, mas eu vi que a minha situação era boa ainda e que ela pioraria cada vez mais, e eu decidi voltar para o Brasil numa época em que eu precisava começar tudo do zero. 30 anos, sem nunca ter feito faculdade aqui, sem nunca ter tido carreira, e não adiantava eu bater lá na porta da Volkswagen em São Bernardo e falar: deixa eu ser chefe de produção aí que eu tenho experiência na Toyota. Não faz o menor sentido isso. Não adiantava eu chegar e bater numa empresa e falar: deixa eu trabalhar aí no RH, porque eu trabalhei em RH no Japão. Não tem o menor cabimento. Então eu cheguei, tive que começar do zero, e aí uma amiga de infância minha, Vanessa, ela me apresentou dois colegas de trabalho dela, o Renato e a Carol, que tinham uma necessidade muito grande de aprender inglês e que não estavam conseguindo aprender nos cursos que faziam, que estavam tendo dificuldade de aprender. Eu falei: bom, para quem ensina japonês, né, para quem já ensinou japonês, para quem já ensinou português para japonês, tranquilo, eu já dei aula de inglês por farra mesmo, por ser uma coisa que eu gosto, por ser uma coisa que eu não tenho dificuldade, que eu acho que eu tenho facilidade. Eu vou abraçar, então eu vou começar a dar aula para o Renato e para a Carol enquanto eu vejo aí o que eu vou fazer da minha vida. E eles gostaram tanto dessas aulas que eles começaram a me indicar pessoas, e aí o meu nome ele foi crescendo cada vez mais. E teve uma época em que numa única seguradora em São Paulo eu tinha mais de 35 alunos, eu trabalhava absurdo, eu trabalhava muito, chegava tipo 7 da manhã no escritório, eu saía 9 da noite, 10 da noite, de tanta demanda que eu tinha, e foi a época na minha vida em que eu mais aprendi, porque eu ia conversando com pessoas de diversos níveis, e eu ia vendo como que era a vida delas, e é como se com 10 anos de atraso eu começasse a entender o mercado de trabalho brasileiro e ver similaridades com o que eu tinha vivido no Japão, e ver que aquela minha bagagem lá servia. Eu sobrevivi só porque eu sei ensinar inglês? Não, foram outros fatores também. As pessoas elas começaram a me recomendar para os outros à medida que elas percebiam que elas podiam confiar em mim. Então elas não faziam propaganda, não colocavam um cartão lá dizendo que tem um cara aí que dá aula. Elas recomendavam porque elas me conheciam, porque elas confiavam em mim. E entre as coisas que eu tinha para oferecer para elas era integridade e profissionalismo. A integridade de que eu jamais deixaria vazar uma informação que elas confiaram a mim, não importa o quão importante para a sociedade essa informação fosse, para que houvesse entre a gente uma relação de confiança, para que elas se sentissem à vontade. E aí você fala: porra, mas você só ensina inglês. Sim, só que quando você começa a ensinar inglês para quem já é quase fluente, você não consegue mais ficar falando da vida da Peggy, da Mary e do John que pegou a bolinha e jogou pro Peter. Você precisa falar com a pessoa sobre aquilo que cerca, aquilo que faz parte do mundo dela, a realidade dela, os problemas que ela vive. E as pessoas que não têm tempo de sequer irem para a escola, elas trabalham sob uma intensa pressão que fazem com que elas estejam sempre loucas para poder desabafar com quem não faz parte do mundo de trabalho onde elas vivem. Então você tem vários conflitos de interesse, você tem diferentes, você tem que pisar em ovos, você tem que tomar cuidado o tempo inteiro,
E parecia que o momento da aula do aluno era o momento que ele tinha de descompressão. E eu servia como um terapeuta barato. Terapia é caro, aula de inglês é caro, mas é mais barato do que terapia. Então muitos alunos eles me pagavam já na semi-fluência deles para desabafar, para falar sobre as suas dificuldades, para contar os perrengues que passavam, e eu corrigia essas construções e dava vocabulário para que eles fizessem as frases que eles precisavam ali, para falar sobre as dificuldades que tinham. Isso fez com que, através de recomendações, essa seguradora ela mandava muita gente para o mercado, por diferentes razões aqui que não vem ao caso, e eu comecei a me espalhar pelo mercado. E em determinada época eu tinha aluno em 7 seguradoras diferentes no mercado, em 3 Big Fours. As auditoras, consultoras do mercado, elas são 4 grandes empresas que são famosas. Então, para qualquer pessoa que trabalha com auditoria e consultoria, você fala Big Four, eles sabem que empresas são essas. E eu estava lá com alunos em 3 dessas. E eu dava aula também. Não estou me vangloriando, não. Eu quero que vocês entendam esse ponto. O meu ponto. E às vezes, no mesmo departamento, eu atingia alunos em 4 níveis. O que era 4 níveis? Eu dava aula para o analista, para o coordenador, para o gerente, para o diretor ali. Então, imagina eu dar aula para o diretor e depois dar aula para o gerente, e depois dar aula para o coordenador e depois dar aula para o funcionário. E o funcionário de baixo, ele tinha coragem de desabafar aquilo que ele passava dentro daquele setor. O gerente também falava sobre as frustrações, a raiva que ele passava, as dificuldades que ele tinha. O diretor também me dizia da vida dele. E como foi que eu cheguei depois de 3 anos trabalhando dentro dessa empresa, a esse ponto em que as pessoas elas conseguiam falar sobre isso comigo e irem para suas casas despreocupadas, porque elas sabiam que eu tinha ali integridade e profissionalismo. O que é integridade? O que é esse profissionalismo? Eu não deixava jamais nenhuma informação vazar e não deixava jamais nenhuma informação entrar. Então, não foram poucas as tentativas de pessoas dizendo: meu Deus, daria tudo para saber quais são os planos da empresa em relação a isso. A pessoa jogando verde claramente para ver se ela conseguia spoilers de alguma coisa que possivelmente eu poderia ter escutado de um gerente e de uma pessoa de cargo mais alto. E nessa hora, se eu desse essa informação para essa pessoa, essa informação ela seria transformadora para a vida dela, poderia ser determinante para uma decisão que ela tomaria e que mudaria a vida da pessoa para o resto da vida. E eu não poderia vazar essa informação. Eu não pude e não vazei essa informação. Então, trabalhar como eu trabalho envolve, por exemplo, lidar com uma pessoa morrendo de medo de ser demitida e na verdade, por estar trabalhando com um profissional do outro nível, saber se ela será demitida ou não e ter que segurar essa informação para mim. Em maio do ano passado, em maio do ano 2000, eu estava tendo falta de ar, em ataques de ansiedade. Por quê? Porque eu sabia sobre coisas dentro dessas empresas aqui a respeito de farmacêuticas, de vacinas, o que estava envolvido nas negociações nas negativas de negociação. E isso é desesperador, porque uma coisa é eu fazer vídeo falando que eu sei baseado em informação pública, e outra coisa é eu querer fazer um vídeo para o mundo vazando informação de conteúdo privilegiado, que eu não posso. Por que eu estou contando tudo isso daqui para vocês de peito aberto? Que eu tive ao longo desses anos informação privilegiada sobre vacinas, sobre contratos de grandes empresas, sobre eventos de fraude em grandes empresas, sobre hotspots, o que são esses hotspots, sobre oportunidades de mercado. As pessoas elas falavam empolgadas para mim que a empresa delas estava explorando algo que seria absurdamente lucrativo no mercado, e você vê aquele povo da Empícuros, essas que ficam fazendo propaganda do tipo: clique aqui, inscreva-se e saiba qual é a ação mais barata do mercado que tem o maior potencial de valorização, porque eu vou te ensinar a ganhar dinheiro. E você vê que dá vontade de vomitar num cara desse. Porque as empresas elas estão desesperadas para saber o que é que vai se valorizar, e quando elas descobrem, elas querem ficar quietas e elas querem que ninguém descubra. Não vai ter um imbecil falando numa propaganda de YouTube falando que clique aqui e descubra qual é a ação de maior potencial de valorização. Se o cara sabe dessa informação, ele vai lá e compra e fica quieto.
espera o negócio valorizar e enriquece desse jeito. Ele não enriquece vendendo curso de 400 conto. Então, quando as pessoas elas confiavam em mim ao ponto de falar das fraudes envolvidas, nas quais a empresa delas estava envolvidas, e de hotspots que estavam sendo explorados, a respeito de demissões em massas que estavam programadas, sabendo que eu estava dando aula para outras pessoas que estavam ali dentro, eu voltava angustiado, eu voltava para casa desesperado. Eu voltava precisando jogar MOBA, para ficar com raiva de mob, para ficar com raiva de jogador, para ficar xingando, porque o meu emocional ele precisava me manter íntegro no meu trabalho, porque dentro do meu trabalho eu precisava continuar íntegro e profissional. Por que é que eu estou dizendo isso para vocês aqui de peito aberto? Para vocês tirarem da cabeça de vocês essa coisa de Fausto é a única pessoa íntegra na comunidade de BDO que tem coragem de falar na cara da Perabs ou da Red Fox as verdades. E assim, de verdade, eu não recebo isso como elogio, eu recebo com uma certa angústia. E é por isso que eu quero que vocês assistam esse último podcast do Despertar do Sage, principalmente entre o 7º e o 19º minuto, em que o Zeus, o Tomichotti e o Xuxa, eles dão um show, um baile, de verdade, em relação a isso. Então, a maneira como o Zeus ele fala, a gente nunca vai dar dicas aqui de como vocês explorarem glitches, né? A gente nunca vai dar letra. Isso é uma coisa que arruína qualquer comunidade de jogo. É uma coisa que arruína qualquer gerador de conteúdo. Isso é uma coisa que dá merda para pessoas que vivem disso. Cara, a fala do Xuxa, ela assim, ela encerra qualquer coisa que você possa querer dizer contra os caras, porque não tem cabimento. Os vezes ele se coloca de uma forma muito nobre, no sentido de você não pode esperar que a gente fale sem prova só porque a comunidade está toda puta, nesse convencimento coletivo, dessa certeza coletiva, e ainda assim você não tem os dados e espera que uma pessoa coloque a mão no fogo, porque a hora que der merda, a hora que o Zeus for processado na pessoa física, a hora que o Zeus ele for banido da Twitch, por exemplo, o que ele vai ganhar dos inscritos dele que ficam falando assim, vai lá, porra, vai lá, fala lá, fala lá, fala lá. Quem que caiu nesse vai lá e fala lá, vai lá e toma liderança, vai lá e fala não sei o que? Sarah Winter, olha lá o que aconteceu com a vida dela. Né? Então, um monte de coisa com ódio, empurrando o outro para ir lá e tacar fogo, é muito fácil. Agora, você tomar a dianteira e ir lá e tacar fogo e depois olhar para trás e ver que você tá sozinho, porque a bronca vem em você e ninguém compartilha com a sua bronca. Quem que foi lá bater na porta da cadeia e falar assim, escuta, eu quero ficar preso aqui uns 3 dias para ela sair 3 dias mais cedo dessa pena aí que ela levou? Esse mundo não funciona desse jeito. Então, os riscos, a pressão, a necessidade de integridade, de profissionalismo, só quem está trabalhando no dia a dia ali sabe o risco que é, a dificuldade que é. Então, quando o Tomichotti ele fala, cara, a gente manda um reporte, toma um reporte aí, agora espera. Sabe o que a fala do Tomichotti me lembra? O tempo em que eu era moleque, tipo, muito tempo atrás, e que eu era escroto com atendente de telemarketing porque eu tava puto com o banco ou com a operadora de telefone. Então, já teve uma fase da minha vida em que eu ficava tão puto com a operadora Oi, com a operadora TIM, com a operadora Vivo, com a operadora Claro, que eu ligava lá e eu falava um monte de merda pra pessoa. Eu gritava com a pessoa. Porque minha bosta da minha internet não funciona, não é possível que esse lixo é desse jeito. Vocês são burro. Só que assim, quando você vai entendendo melhor como funciona o mundo e quando você vai entendendo melhor como funcionam as estruturas, você vai vendo que determinadas pessoas elas desempenham determinados papéis e que foge à alçada delas a solução de determinados problemas que a gente quer resolver. Então, às vezes eu tenho um problema na internet e eu relato o problema da internet e eu falo... Desculpa descontar isso em você, mas é realmente muito frustrante eu depender disso daqui para o meu trabalho. Eu ganhar por hora de trabalho e estar perdendo várias horas do meu trabalho porque a internet não funciona. Então eu realmente preciso que isso seja restabelecido. Então me ajuda, me diz com quem que eu tenho que falar. Isso é muito melhor do que ficar xingando o cara de filha da puta dizendo que você tá na merda porque se fuderam por causa do cara. Porque a pessoa que tá lá, ela tá desempenhando um papel... E a maneira como a empresa reage foge à alçada dela, a maneira como ela reage foge, enfim, uma coisa é você
falar para o seu streamer de confiança e de preferência aquilo que você gostaria que ele reportasse, dadas as provas que você tem. Ele reporta, mas você não pode ficar batendo no cara porque a resposta não vem da empresa. E essa desconfiança, porque os caras têm parceria, isso... Eu escrevi errado aqui, né? O Xuxa, ele fala que ele tem parcerias, não só com a Red Fox, mas com outras empresas, que ele precisa de profissionalismo porque ele vive da imagem dele. E sim, se ele tem os patrocínios que ele tem, e se ele tem as parcerias que ele tem, que não são só da Red Fox, é porque ele viveu muito tempo investindo numa imagem, com integridade, com profissionalismo, para que as empresas possam arriscar as suas marcas, para que essas suas marcas não sejam vinculadas a um streamer tóxico por uma concorrente, por exemplo. Porque vai que o YesPing vai lá tá patrocinando alguém, aí vai o concorrente lá do Saída Lag e fala, tá vendo aqui, ó, o tipo de streamer que o concorrente, eles não vão colocar o nome deles, mas vocês entendem que quando você associa o seu nome à sua marca, você precisa ter um comportamento de acordo com as diretrizes e com os core values dessa marca que você então passa a representar. Então, vocês esperarem que os streamers eles se inflem da mesma indignação e que ajam com a mesma toxicidade da média da comunidade, é uma injustiça muito grande com eles. Porque é muito tocante, assim, quando ele fala, cara, a gente não tem conteúdo privilegiado, sai o patch, a gente vai ler o patch, a gente vai entender o patch, a gente vai testar o jogo, vai gerar conteúdo para entregar um negócio mastigado. E vocês não têm noção do valor que é esse conteúdo. Quando eu pensei em fazer o meu canal de HOTS para me alimentar disso, eu falei, cara, eu vou pegar raiva do jogo, porque vai vir novidade e eu não vou querer parar de fazer as coisas que eu gosto para ir lá pesquisar novidade, só para ir lá e mastigar e dar para a comunidade ver. Eu não quero. Então, quando que eu vou fazer vídeo de BDO sobre novidades no BDO? Somente quando a novidade for exatamente naquilo que eu amo fazer. Então, quando sair uma pedrinha de loot a mais lá em Valência, eu vou falar sobre aquilo só porque eu vou ter contato direto com aquilo. Quando sair alguma coisa de permuta que eu não faço, eu não vou atrás. Agora, esses caras, eles têm que estudar todo o novo conteúdo e eles entregam mastigado para você. E aí você fala, grande bosta, patch notes eu também leio e jogar tudo eu também jogo. Sim, porque você tem tempo. Agora, eu tô numa agenda insana de trabalho em que eu não consigo mais ler patch notes, acompanhar e querer ver tudo o que está acontecendo. Eu não tenho mais disposição e paixão para ficar explorando tudo que vem de novo. Então, nada mais gostoso do que assistir o podcast ou escutar o podcast e de repente ficar sabendo sobre tudo que tem de novidade sem eu ter que ir lá fazer, sem eu ter que ir lá descobrir. Então, agora que eu tenho vivido menos, eu fico bastante tempo, mas eu vivo muito menos intensamente o mundo de BDO, porque eu exploro ele muito menos. É muito confortável ter esse conhecimento mastigado. E quando você tenta levantar os streamers contra a empresa, quando você tenta colocá-los em uma situação delicada, complicada, e quando você pega ranço de um streamer que não toma a atitude que você gostaria que ele tomasse perante a indignação que você tem com a empresa, não com ele, você é injusto porque você faz com que ele pague por um problema que não foi ele que causou. A empresa causou o problema, não foi o streamer. E você pegar ranço do streamer porque ele não te ajuda a resolver o problema que a empresa traz, isso é uma injustiça muito grande. Por quê? Porque você pode desestimular as pessoas a se dedicarem àquilo que elas se dedicam, e você pode ter certeza que se a comunidade de Black Desert ela limita muito a existência de muitos geradores de conteúdo, isso só existe na cabeça de vocês. Esse negócio de que tem uns geradores privilegiados é porque não tem outros geradores que caiam mais no gosto e que se tornem mais populares. Se houvessem, eles também teriam palco, eles também teriam apoio. E aí quando a gente quer, porque a gente não consegue mudar a empresa, a gente quer atacar os streamers e dizer que eles não deveriam existir, que eles não têm valor, que eles se beneficiam, mas que eles defendem a empresa e que eles não estão olhando para o lado, vocês estão atacando o trabalho de uma pessoa que está conseguindo manter a família dela do trabalho que ela faz e que é um trabalho completamente legítimo.
Então, quando você vê o Xuxa dizendo que ele tem quase 90% da renda dependente do trabalho que ele faz, ele tem que tomar cuidado, ele tem que ser cuidadoso, ele tem que ser íntegro, ele tem que ser profissional. E ele não pode jamais entrar nessa vibe, porque assim, a Red Fox não presta, então ou você se rebela contra a Red Fox, ou então você prova que você não é uma pessoa digna de ser assistida. Porra, aí é você chegar para um engenheiro da Odebrecht e falar assim, você estudou a vida inteira para ser engenheiro e você é engenheiro dessa empresa, você tem que passar fome, cara. E não é desse jeito. Você pensa que nessa empresa corrupta não existia um monte de gente honesta que estava indo lá só para trampar e fazia o trampo e voltava para casa, recebendo apenas o salário correspondente ao trabalho executado ali dentro daquele ambiente? É claro que tinha. Então tomem muito cuidado, porque quando vocês dizem que eu sou o cara mais pica que tem coragem de falar, vocês me entristecem bastante. E a resposta a isso pode soar bastante arrogante, e a última coisa que eu quero é que isso soe arrogante e nojento. Eu falo porque eu posso, porque eu não tenho dependência nenhuma, mas se eu tivesse dependência em relação à imagem, eu também me comportaria exatamente da maneira que eles têm se comportado. E a maneira que eles têm se comportado é extremamente profissional e extremamente íntegra. Uma pessoa que acha que esses caras estão com maracutaia é porque está mal informado. Então, quem vocês preferem, né? Em quem vocês preferem confiar? Naqueles que o conhecem de fato, naqueles que o seguem de fato, e naqueles que sabem de suas possibilidades e de suas limitações? Ou numa pessoa que está puto com o que a empresa fez e que nunca acompanhou os caras, mas que tem a certeza de que eles não prestam porque eles não atacaram a empresa publicamente da maneira que era esperado? Reflita um pouco sobre isso, porque você não precisa idolatrar um cara que gera conteúdo. Ele está fazendo um trampo como qualquer outro. Você não fica idolatrando gente que dá aula de inglês e você não fica idolatrando gente que faz pão na padaria. Então você não precisa idolatrar o streamer porque ele está fazendo um trampo que tem valor para a sociedade como qualquer outro e que remunera como qualquer outro. Agora, querer que ele não exista porque tem uma empresa que é corrupta e que está fazendo coisas por dinheiro para explorar a gente que gasta 300, 400, 500 mil reais, tem que explorar esses trouxas mesmo. E eu não estou defendendo a corrupção, não. Esse negócio de vender pérola paralela é errado. Só que se não existisse pérola paralela, esses caras estariam gastando em pérolas legítimas. Esses caras que gastam 400, 500 conta no jogo, você tem que explorar mesmo. Você tem que deixar o cara ser forte no jogo, porque ele está pagando a conta do servidor de todo mundo que joga sem pacote econômico. Esses caras mais fortes por esse exploit, por mim, eles têm mais é que existir. Agora a empresa, ela tem que nos dar garantia de que esses caras eles vão jogar dentro do pay to win legal permitido do jogo. A gente quer que esses caras que fiquem comprando pérola e que eles sejam muito mais fortes, porque afinal de contas as atualizações, a manutenção, tudo está acontecendo aqui sendo financiado por eles. Eu não ligo. O que eu quero é a palavra da empresa de que essas maracutaias ilegais que acontecem, elas serão localizadas e punidas. É isso que a gente quer. Agora, porque a empresa não dá o que a gente quer, a gente vai ficar linchando os caras que estão fazendo o trampo deles, que não tem nada a ver com as maracutaias que a empresa faz. Eu acho de uma injustiça sem tamanho, e é por isso que eu tô tomando o tempo de vocês aqui. Não é para fazer média com eles, não. É porque se eu estivesse no lugar deles e visse um cara falando do jeito que eu falo livremente a respeito de qualquer coisa, com fontes tiradas de voz da minha cabeça, e os caras dedicando a vida inteira deles a conhecer o caso profundamente e tendo os limites impostos pela integridade, pelo profissionalismo deles, eu ficaria muito puto de ver alguém jogando confete em outro cara que tá revoltado, falando o que quer, sem comprometimento nenhum, enquanto eu estou aqui restringindo pelo meu profissionalismo, pela minha integridade, sem poder me posicionar, sem condições de exigir, comunicando a empresa e não tendo retorno dela. Eu ficaria extremamente frustrado. E o trabalho de gerador deles, embora de certo modo gratificante, já é muito frustrante e já é ingrato em grande parte. Você não precisa ajudar com isso. Reflitam sobre isso e apoiem mais, porque esse tipo de coisa que a gente tenta destruir, porque o cara é mais forte do que a gente no jogo, porque o cara ele recebe pérola da empresa, esse tipo de coisa que você tenta destruir hoje pode fazer muito falta amanhã. Porque se você joga esse jogo hoje, ele é divertido porque ele tem player. E se tem muito player jogando esse jogo, é porque talvez eles atraiam muita gente e eles retenham muita gente jogando. Quanta gente pararia de jogar por achar que por não ler os patch notes e não se inteirar de tudo que acontece, ter preguiça de descobrir, preguiça de correr atrás. E quantas pessoas ficam no jogo
porque assistem o conteúdo que eles geram, porque veem que um monte de gente está fazendo o que eles estão dizendo que dá para fazer, e eles entram logo no jogo e vão atrás daquilo que o Xuxa, daquilo que o Tommyshot, daquilo que o Zeus, daquilo que o Malaka, daquilo que o Patuin ensinou a fazer. E aí eles vão lá e fazem, e se mantém no jogo. E aí você entra no servidor, o servidor tá cheio, tá vivo, o jogo continua. Porque se você tentar destruir esses geradores de conteúdo, porque você acha que esses caras são privilegiados, se você diminuir cada vez mais o número de gente interessada em gerar conteúdo para essa comunidade, você vai logar nesse jogo e você vai perceber que ele vai ter cada vez menos gente. E os geradores vão estar em outros jogos. E as pessoas empolgadas e perguntando o que é que vale a pena começar a jogar, elas irão para outros jogos. E aí o que vai acontecer? Você vai ficar sozinho, cheio de medalha na cabeça, e a única coisa que vai sobrar para você é apagar a luz. Eu dediquei muito tempo da minha vida a esse jogo, e eu quero continuar jogando ele por um bom tempo. Para eu jogar ele por um bom tempo, eu preciso de um servidor ativo, comprando as coisas que eu vendo, interessado em me vender coisas para eu poder produzir. E esse jogo ele só vai ser divertido para mim na medida em que tiver gente jogando ele. Agora, o que você ganha tentando destruir o jogo em si, a comunidade em si, e o que você ganha tentando desestimular as pessoas de continuarem gerando conteúdo que retém e atrai e estimulam a atividade dentro do nosso servidor? Pense um pouco a respeito disso. Obrigado a todo mundo que reconhece a iniciativa que eu tenho, mas existem outras formas de me elogiar. Existem outros jeitos de dizer que o que eu fiz foi legal, que não seja falando que você é legal e o resto não presta. Você está mentindo, não é verdade isso. Ok? Por hora é isso, um grande abraço.